O MT Sesc TV está começando aqui na TBO. E como sempre, preparamos uma programação especial para você. Nas terças, vamos além do ABC com o nosso super time de professores do Sesc Escola. E para começar, eu tenho uma pergunta para você. Quais são os tipos de amor? Descubra agora no Além do ABC. Olá pessoal, bom dia! Eu acho que todo mundo que está aqui tem alguém que gosta, tem alguém que ama, é ou não é? Mas aí é que tá. Quais são os tipos de amor? E é justamente para falar sobre esse assunto que a filosofia ajuda a gente a entender diversos tipos de amor. Como, por exemplo, o amor ágape. É um dos tipos de amor mais almejados, digamos assim. É aquele amor utópico, aquele amor que a gente pensa que quem sabe um dia a gente pode alcançar. Por quê? Esse amor ágape, para a filosofia, é aquele amor em que a gente olha para toda a humanidade e a gente observa a humanidade, a gente ama cada pessoa do mundo como se fosse nós mesmos, né? É aquele amor ali bem dito por Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo, amor ágape. É esse amor, então, universal, que tem um amor enorme, um amor de compreensão para com todas as pessoas. Também temos outros tipos de amor, como, por exemplo, aquele amor que nós temos por aquele crush, pode-se dizer assim, é o amor eros. O amor eros é aquele amor em que a gente tem uma certa atração pela pessoa. É aquele amor... sabe quando a gente fala amor à primeira vista? É mais ou menos isso. Quando a gente olha, a gente se atrai muito por aquela pessoa e existe uma atração física, ou uma atração não necessariamente física, mas que tenha algo que nos atraia logo de vista, assim, alguma coisa que nos permita sentir uma atração e, principalmente, é importante para o amor eros, o desejo. Quando há desejo, aí sim a gente tem aí, pelo menos para os filósofos gregos, o amor eros. Temos também o amor filia, o filia, que é com PH ali. Esse amor é aquele amor em que a gente normalmente encontra nas nossas amizades. Sabe quando a gente tem aquela amizade que a gente gosta de sair junto, a gente vai pro cinema junto, a gente vai pro rolê junto? É aquela pessoa que a gente pensa assim, poxa, eu não conseguiria imaginar minha vida sem essa pessoa. Aquela pessoa que complementa a nossa vida, faz com que a nossa vida fique mais rica, faz com que a gente olhe todos os dias para a vida e fala, porra, que legal, tá, é ótimo viver assim. É aquele amor que a gente encontra, por exemplo, no filme Luca, né? Aquele filme da Disney, em que o protagonista se encontra com o seu amigo, né? Que também é um tritão. Os dois têm esse amor filia, né? Ou filia, que é esse amor pela essa amizade muito profunda, né? Essa amizade muito forte, que é aquele tipo de amizade que a gente carrega ali pelo resto da nossa vida. A gente também tem o amor storgé. O amor storgé é aquele amor em que a gente tem um sentimento de familiaridade. Ah, então, Júlio, isso quer dizer que é aquele amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos? Também. Por que também? De fato, esse amor familiar existe, obviamente, pelos nossos parentes, né? Aquelas pessoas que vivem com a gente, que convivem com a gente. Mas esse amor ele também pode ser conquistado com outras pessoas, até mesmo com amizades. Por exemplo, o amor que eu estava falando agora há pouco, né? O amor filia, ele pode evoluir para o amor storgé. Por quê? Às vezes a gente encontra uma amizade tão profunda na nossa vida, a gente encontra uma amizade que complementa tanto a nossa vida que a gente nem enxerga mais aquela amizade como uma simples amizade, a gente enxerga como se fosse uma irmandade mesmo, um irmão, né? É como se a vida desse de presente pra gente um irmão. Temos também o amor filáutia, não é filia como o outro, é filáutia, também com PH ali no início. Esse amor filáutia, eu diria que é um dos amores para a filosofia mais importantes. É aquele amor ali que Sócrates dizia, né? O conhece-te a ti mesmo. Na verdade, ele repetia essa frase que estava num templo grego da época. Muitas pessoas confundem achando que essa frase foi ele que criou, mas na verdade é uma frase repetida por ele que estava num templo da época. Que é o amor do amor por si mesmo, o conhece-te a ti mesmo, né? Afinal de contas, pelo menos para os gregos, é difícil imaginar como a gente pode
dar amor, como a gente pode entender o que é o amor para com outra pessoa, se nós não entendemos qual é esse amor por nós mesmos? Ou seja, como é que a gente pode ceder amor se a gente nem se conhece, se a gente nem se ama? Então, é de extrema necessidade, eu diria até, que exista o amor filaute, ou seja, a compreensão por si mesmo, a compreensão de quem você é, para que a gente possa dar amor ao próximo, amor ao outro, né? Então, o amor filaute para os gregos é um dos amores mais importantes. Afinal de contas, é o amor por si mesmo, que, ao contrário do que possa parecer, não é um amor tão fácil assim de se conquistar. Afinal de contas, para os gregos é muito fácil a gente confundir o amor que nós temos por nós mesmos com o amor que nós temos pela ideia que se tem pelo amor por nós mesmos. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, como é amar a si mesmo, sendo que, na verdade, tudo que se construiu e toda a ideia que você tem de si mesmo foi uma ideia construída fora de você e não dentro de você. Então esse é um dos amores mais necessários, porém também um dos mais difíceis de se conquistar. Um exemplo desse amor filautia é um exemplo ali do filme Megamente, que tem o protagonista que a princípio se entende como um vilão, né? A princípio se entende como alguém ali que faz o mal às pessoas. Mas só depois de um tempo, depois de toda a trama do filme se desenrolar, ele começa a compreender a sua verdadeira natureza. Só aí o personagem, né, o protagonista, ele realmente entende a importância do amor para si mesmo para finalmente realizar o que o complementa como ser. Então, o amor filautia se realiza aí ao decorrer da trama de Megamente. Temos também o amor pragma. O que seria o amor pragma? Esse amor pragma se confunde um pouco com pragmatismo puro, né? Não, estou com uma pessoa simplesmente porque é conveniente eu estar com essa pessoa. Só que normalmente esse amor, ele é uma evolução do amor eros, né? E ele pode ser, todos os amores que aqui foram citados, são amores que às vezes podem se entrelaçar, podem permear um ao outro. O amor pragma é esse amor em que, se você entende a importância, justamente por compreender o outro, você entende a importância de estar com o outro, porque você reconhece, você sabe quais são todas as qualidades dessa pessoa que está com você. Então você entende ali cada característica positiva e também cada característica, que é muito importante, negativa. Porque tem-se a ideia de que você deve amar apenas pelas qualidades dos outros. Mas não é bem assim que funciona. Afinal de contas, todas as pessoas são carregadas de uma quantidade grande de qualidades e defeitos. O amor pragma, então, ele compreende os defeitos e, independente dos defeitos, ainda assim ama essa pessoa. E eu diria até independentemente das qualidades, independentemente das conveniências. E é pragmático você estar com alguém que você compreende em um nível tão grande. Normalmente esse amor é aquele amor que se evolui do eros, passa ali pelo filia e aí pode chegar ali também no amor pragma. Então é um amor que tem-se normalmente com evolução, não é o tipo de amor que você tem logo de cara como eros, é um amor que evoluiu. Ele começou às vezes com um amor, só que ao compreender verdadeiramente alguém, ele evolui para o amor pragma. Um exemplo de amor pragma seria aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, ali do Adam Sandler, quando ele descobre que a protagonista tem um problema de memória, mas ele vai reconhecendo com o passar do tempo as qualidades dessa personagem, independente do amor que ele teve ali à primeira vista com ela, ele ainda assim persiste em conquistá-la todos os dias, porque todos os dias ela esquece o que aconteceu, né, no dia anterior. Então ele persiste em conquistá-la todos os dias, porque ele entende todas as qualidades que cercam aquela pessoa, né? Porque ele é muito mais do que um amor pelo físico da pessoa, é muito mais um amor pelas qualidades ou defeitos daquela pessoa, é um amor pelo ser, é um amor pelo que representa aquele ser que se apresenta a ele. Então é um amor muito profundo, que é esse amor pragma. Bom, pessoal, então esses são os tipos de amor que a gente tem. E aí eu tenho essa perguntinha para você: quais são os tipos de amor que você reconhece aí dentro das suas relações? E aí, descomplicou?
Conta pra gente o que você está achando do MT Sesc TV acessando as nossas redes sociais. Nós vamos para o intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Estamos de volta e no programa de hoje você conferiu quais são os 7 tipos de amor. E agora vamos juntos construir um terrário utilizando garrafa PET. Isso mesmo, confira! Olá! Você sabe o que é um terrário? Qual a importância de um terrário? Nós vamos construir hoje juntos. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Vamos construir um terrário e vamos conversando um pouco sobre a importância de um terrário, a importância da gente conhecer um microsistema para entender o nosso planeta Terra até mesmo. Então, para isso, nós vamos utilizar uma garrafa PET. É importante que ela seja transparente por conta da luminosidade. Essa garrafa PET, eu já fiz um recorte nela. É importante para nossa montagem. Nós vamos utilizar fita adesiva, uma tesoura, cascalho, brita, areia, terra preta, terra de jardim, uma planta de sua escolha. Trouxe sementes de feijão, pode ser utilizado sementes de alpiste também. Alguns galhos, gravetos, folhas, um pedaço de pão ou pode usar um pedaço de tomate e aqui eu não trouxe, mas você pode utilizar em casa algumas minhocas, que é muito importante para o nosso micro habitat. Então vamos começar a montagem do nosso terrário. Essa montagem então vai ser iniciada pela colocação dessas pedras. Então vamos colocar as pedras no fundo. Aqui já é uma forma da gente simular a composição do nosso solo. Começando então pelas pedras, passando para a areia e para a terra. Então nós vamos colocar a areia, fazer uma caminha com essa areia. E depois, então, vamos colocar a nossa terra. É importante que tenha mais ou menos uns 2 centímetros de terra. A gente pode até colocar mais um pouquinho aqui. Depois desse passo, então, nós vamos colocar a nossa planta. Vamos abrir uma cova, colocar a nossa planta. Nesse caso aqui eu utilizei uma suculenta, mas você pode colocar grama, um outro tipo de planta. Já vou plantar o feijão, depois eu vou molhar tudo, tá? Para ficar tudo molhadinho. Por que eu trouxe o pão? Só para demonstrar
que esse vai ser uma fonte de alimento aqui dentro, caso a gente coloque as minhocas. Então as minhocas, elas são muito importantes para um terrário, porque elas vão perfurando o solo e permite a oxigenação desse solo. E além do mais, as fezes da minhoca, que é o humus que a gente conhece, tem uma quantidade muito grande de nitrogênio, que é muito importante para o desenvolvimento aqui desse microhabitat. É um elemento químico muito necessário. Vou colocando então aqui os gravetos e as folhas. E por último, e não menos importante, vem nossa fonte principal de vida, nossa água. Então nós vamos molhar todo esse ambiente. Quando a gente finaliza o terrário, nós precisamos cobrir. Qual a ideia? A ideia é fazer com que esse sistema viva sem precisar do nosso auxílio. Vocês vão perceber que colocando sempre na luminosidade, né, porque as plantas precisam da luz do sol para sobreviver, com a luminosidade, esse ambiente ele vai ficando úmido, nós vamos perceber gotículas de água em volta da garrafa e ele então vai sobrevivendo sem a nossa intervenção. Então vamos colocar a fita aqui para fechar o nosso sistema. É muito importante que esse sistema esteja bem vedado. E este é o nosso terrário. Se você puder, coloque mais água também, tá? Deixe o ambiente bem molhado. Qual a importância, então, de fazermos um terrário, de construirmos um terrário? É entender o que acontece dentro do nosso planeta. Como acontecem os processos de evaporação, os processos de transpiração, como acontece a fotossíntese das plantas, o processo de nutrição e de alimentação nos micro-organismos que estão aqui dentro. Então, nos permite entender o funcionamento do nosso planeta Terra. E a partir disso, entender que é um planeta Terra vivo, que é um sistema vivo e que nós, seres humanos, muitas vezes influenciamos de forma muito negativa nesses ambientes. Então, entender que o planeta tem vida, que ele sobrevive sozinho, sem o ser humano, sobrevive bem, e pensarmos de que forma estamos agindo no nosso ambiente, de que formas estamos alterando o nosso ambiente, o nosso habitat. Espero que vocês tenham gostado e pensem então em construir um terrário para mostrar para as crianças, para a gente entender um pouquinho da formação do nosso planeta. Até mais! Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Alcineia, psicopedagoga do Sesc Escola. Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto quase ninguém fala muito, é um assunto pouco conhecido, que é a surdo-cegueira.
Vamos lá? Então, gente, a surdo-cegueira, o que é o conceito de um surdo cego? O que é uma pessoa com surdo-cegueira? A surdo-cegueira, ela se dá quando a visão e a audição são prejudicadas simultaneamente, em graus de perdas diferentes, né? Pode ser baixa audição ou baixa visão, ou vice-versa. Aí se enquadra na surdo-cegueira, mesmo ele tendo uma perda pouca de audição ou de visão. Como é classificada a surdo-cegueira? Ela pode ser classificada em 2 etapas. Como pode ser? Congênita ou adquirida. A surdo-cegueira congênita, ou seja, a criança nasce já com essas deficiências. Tudo bem até aí? Quando é adquirida, ela adquiriu com o longo do tempo, né? Pode ser que ela nasceu só com baixa visão e depois perdeu um pouco da audição, ou pode ser que ela era totalmente, né, com problema auditivo total, perca total da audição ou perca total da visão. Então, juntando os dois, ela foi adquirida, ela adquiriu ao longo do tempo. E a comunicação, como é a comunicação de um surdo cego? Ela precisa ter a antecipação da sua rotina, né? Ela precisa de objetos de referência para estar fazendo esse meio de comunicação com essa pessoa surdo-cega. Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês o começo, o meio e o fim. Como que a gente pode estar trabalhando, fazendo o desenvolvimento dessa criança, desde a fase de criança até adulta. Como eu disse anteriormente, ela precisa de um objeto de referência, né? O que é um objeto de referência? Uma rotina. Ela vai precisar fazer uma rotina, antecipar o que vai acontecer com ela, para depois a gente começar a trabalhar o Libras Tátil. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês de um café da manhã para um aluno ou uma criança, uma pessoa com surdo-cegueira. Um objeto de referência que a gente pode estar sempre usando, né, eu geralmente uso nas escolas, é aquelas cumbuquinhas, né? A família pode também estar usando em casa, né, que ele sempre costuma tomar café da manhã. Então, o que você vai fazer? Mostrou para ele o objeto de referência, que é a cumbuquinha. Vamos fazer a configuração da mão, né, que vamos supor que é o lanche, o L, em Libras é lanche. Pegar a mão dele, colocar sobre a sua mão, ele vai sentir a configuração da sua mão, dos seus dedos, que é o L. Você vai mostrar para ele, ele vai tatear, vai colocar no seu rosto com a mãozinha dele e fazendo essa articulação das mãos, ó, de lanche. Então, geralmente, né, os alunos estão na escola, vai fazer esse aqui, ó, a mão sobre mão e o movimento de lanche. Então, ele vai entender todos os dias, tem que fazer isso com ele. Ele vai entender que aquele ali é a hora do lanche, que ele vai lanchar aquele momento. O objeto de referência, pessoal, ele permite melhor o que passa à sua volta, o que vai acontecer, onde, o porquê e com quem. Torna-se os conceitos mais fáceis a serem aprendidos. A memória possibilita a criança relembrar os acontecimentos.
É importante principalmente quando a atividade vai demorar. Então, quando ele vê que está demorando, né, você vai lá e antecipa para ele, pede para ele aguardar, para ele não ficar ansioso. Depois que ele já desenvolveu essa habilidade, ele já entendeu que o objeto de referência dele é o meio de comunicação, nós vamos dificultar um pouquinho mais para ele. O que a gente pode estar fazendo? Tirando os objetos de referência. Nós vamos usar somente a imagem, o abstrato, em alto relevo, que aí ele vai tatear aquela imagem, né? E vamos fazer o sinal de Libras tátil para ele também daquela imagem. Depois que ele já conseguiu assimilar a imagem, né? Aquela imagem, aquele abstrato, com o sinal, nós vamos retirar o sinal, a imagem e deixar somente o sinal de Libras tátil. E aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade para ele, trabalhando assim somente com o Libras tátil, trabalhando todos os sinais, né, a rotina, o dia a dia de mamãe, papai, e lembrando que é tudo, gente, Libras tátil. Gente, é isso aí. Um beijinho, até mais. Um abraço, tchau! O MT Sesc TV de hoje chega ao fim, mas você pode conferir a reprise deste e de outros programas no canal do YouTube do Sesc Mato Grosso. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!